Amado Pai Universal, agradecemos por cada nova manhã e pela vida que se renova a cada dia, nos trazendo tantos aprendizados. Pedimos ao nosso ajustador do pensamento que nos guie em todos os momentos, tanto nos felizes quanto nos difíceis, e que tenhamos sempre a sabedoria e o discernimento para lidar com todos eles. Que o Espírito da Verdade ilumine a nossa busca pela verdade, pela beleza e pela bondade, e nos inspire a praticá-las junto aos nossos irmãos, e que a cada dia possamos ser luz e refletir o teu amor infinito. Amém. Amém. Muito bem. O documento de hoje, como a Sussuzinha falou, é a natureza divina de Jesus, segundo o entendimento de Natanael e Tomé, na conversa que eles tiveram lá com o filósofo grego Rodin. Então, quem vai nos ajudar a ler aqui? Quer que eu leia? Por favor, Sandra. Estava esperando você aparecer. Então vamos lá. A natureza divina de Jesus. Natanael e Tomé haviam aprovado plenamente os pontos de vista de Rodin quanto ao Evangelho do Reino. Entretanto, apenas um ponto restava ainda a ser considerado: o ensinamento que tratava da natureza divina de Jesus, uma doutrina anunciada publicamente só há pouco tempo. Natanael e Tomé, em conjunto, apresentaram as suas visões da natureza divina do Mestre. E a seguinte narrativa é uma apresentação condensada, reorganizada e restabelecida desses ensinamentos. 1. Jesus admitiu a sua divindade e nós cremos nele. Muitas coisas notáveis ligadas à sua ministração têm acontecido, e só podemos compreendê-las se acreditarmos que ele é filho de Deus, bem como filho do homem. 2. A sua associação vital conosco exemplifica o ideal da amizade humana. Apenas um ser divino seria capaz de ser um amigo humano assim. Ele é a pessoa mais verdadeiramente não egoísta que já conhecemos. É amigo até mesmo de pecadores. Ele ousa amar os seus inimigos. É totalmente leal a nós. Embora não hesite em nos reprovar, fica bem claro para todos que ele nos ama verdadeiramente. Quanto mais conheces, mais irás amá-lo e ficarás encantado com a sua devoção inabalável. Durante todos esses anos em que não conseguimos compreender a sua missão, ele se manteve como um amigo fiel. Conquanto não lance mão de elogios, ele nos trata a todos com uma bondade igual. É invariavelmente terno e compassivo. Tem compartilhado a sua vida e tudo o mais conosco. Nós formamos uma comunidade feliz, partilhamos de todas as coisas em comum. Não acreditamos que um mero ser humano pudesse viver uma vida tão irrepreensível sobre circunstâncias tão difíceis. Pensamos que Jesus é divino, pois nunca fez o mal, ele não erra. A sua sabedoria é extraordinária e a sua piedade magnífica. Ele vive dia a dia em harmonia perfeita com a vontade do Pai. Nunca se arrepende de ter cometido erros, porque ele não transgride nenhuma das leis do Pai. E ora por nós e conosco, mas nunca nos pede que oremos para ele. Acreditamos que seja permanentemente livre do pecado. Não acreditamos que alguém simplesmente humano tenha jamais professado viver uma vida assim. Ele clama viver uma vida perfeita e nós reconhecemos que ele o faz.
A nossa piedade brota do arrependimento, mas a sua piedade brota da retidão. Ele professa mesmo perdoar os pecados e realmente cura doenças. Nenhum ser meramente humano professaria sensatamente perdoar pecados. Isto é uma prerrogativa divina. E ele parece haver sido perfeito, assim, na sua retidão, desde o momento do nosso primeiro contato com ele. Nós crescemos na graça e no conhecimento da verdade, mas nosso mestre exibe a maturidade da retidão desde o princípio. Todos os homens, bons e maus, reconhecem esses elementos de bondade em Jesus. E com tudo isso, a sua piedade nunca é intrusa nem ostentosa. Ele é meigo e destemido. Parece aprovar a nossa crença na sua divindade. Ou ele é o que professa ser, ou então ele é o maior hipócrita e a maior fraude que o mundo já conheceu. Estamos persuadidos de que ele é exatamente o que diz ser. 4. A singularidade do seu caráter e a perfeição do seu controle emocional nos convencem de que ele é uma combinação de humanidade e de divindade. Ele é infalivelmente sensível ao espetáculo das necessidades da miséria humana. O sofrimento nunca deixa de comovê-lo. A sua compaixão é tocada de modo igual pelo sofrimento físico, pela angústia mental e pela aflição espiritual. E ele reconhece rápida e generosamente a presença da fé ou de qualquer outra graça nos seus irmãos mortais. Ele é justo, equânime e, ao mesmo tempo, tão misericordioso quanto pleno de consideração. Entristece-se com a obstinação espiritual dos homens e rejubila-se quando eles consentem em ver a luz da verdade. 5. Ele parece saber e conhecer os pensamentos das mentes dos homens e compreender os desejos de seus corações. E é sempre compassivo para com os nossos espíritos angustiados. Ele parece possuir todas as nossas emoções humanas, mas elas estão magnificamente glorificadas nele. Ama fortemente a bondade e, do mesmo modo, odeia o pecado. Ele possui uma consciência supra-humana na presença da deidade. Ora como um homem, mas age como um Deus. Ele parece saber as coisas de antemão e ousa, já agora, falar sobre a sua morte e como uma referência mística à sua futura glorificação. Conquanto seja amável, ele é também bravo e corajoso. Ele nunca vacila em cumprir o seu dever. 6. Estamos constantemente impressionados pelo fenômeno do seu conhecimento supra-humano. Dificilmente passam dias sem que algum incidente revele que o mestre sabe o que acontece bem longe da sua presença imediata. E também parece conhecer os pensamentos do seu semelhante. Não há dúvida que ele está em comunhão com personalidades celestes. E, inquestionavelmente, ele vive em um plano espiritual muito acima de todos nós. Tudo parece estar aberto ao seu entendimento único. Ele nos faz perguntas para que nos exteriorizemos, não para obter informação. 7. Pouco tempo faz que o mestre não mais hesita em afirmar a sua supra-humanidade. Desde o dia da nossa ordenação como apóstolos, até tempos recentes, ele nunca negou que havia vindo do Pai do Alto. Ele fala com a autoridade de um instrutor divino. O mestre não hesita em refutar os ensinamentos religiosos de hoje, nem em declarar o novo evangelho como a firme autoridade. E é afirmativo,
positivo e pleno de autoridade. Até mesmo João Batista, quando ouviu Jesus falar, declarou que ele era o Filho de Deus. Ele parece ser autossuficiente dentro de si próprio. Não busca o apoio da multidão. Ele é indiferente às opiniões dos homens. Ele é bravo e ainda assim tão sem orgulho. 8. Ele fala constantemente de Deus como um ser coligado a ele, sempre presente em tudo que ele faz, e prossegue fazendo o bem, pois Deus parece estar nele. Faz as afirmações mais espantosas sobre si próprio e sobre sua missão na terra. Declarações estas que pareceriam absurdas caso ele não fosse divino. Certa vez declarou: Antes que Abraão fosse, eu sou. Definitivamente alega sua divindade e professa estar em sociedade com Deus. Ele quase exaure as possibilidades de expressão para reiterar a sua associação estreita com o Pai Celeste. Ousa mesmo afirmar que ele e o Pai são um, e diz que quem tiver visto a ele, terá visto o Pai. E diz e faz tantas coisas extraordinárias com a naturalidade de uma criança. Ele refere-se à sua ligação com o Pai, e do mesmo modo que se refere à sua ligação conosco. Parece estar seguro de Deus porque fala dessas relações de um modo muito natural. 9. Na sua vida de orações, Jesus parece comunicar-se diretamente com seu Pai. Nós ouvimos poucas das suas orações, mas essas poucas orações indicam que fala com Deus, como se estivesse frente a frente com Ele. Ele parece conhecer o futuro quanto o passado. Simplesmente não poderia ser tudo isso e fazer todas essas coisas extraordinárias a menos que fosse mais do que humano. Sabemos que ele é humano, estamos certos disso, mas estamos quase que tão certos que ele também é divino. Acreditamos que ele é divino, estamos convencidos que ele é o Filho do homem e o Filho de Deus. Quando Natanael e Tomé terminaram as suas conversas com Rodin, eles apressaram-se a ir até Jerusalém para juntar-se aos seus companheiros apóstolos, chegando na sexta-feira daquela semana. Essa havia sido uma grande experiência nas vidas de todos esses três crentes. E os outros apóstolos aprenderam muito da narrativa dessas experiências de Natanael e Tomé. Rodin rumou de volta a Alexandria e ali ensinou durante muito tempo a sua filosofia na escola de Meganta. Tornou-se um homem poderoso nos assuntos posteriores do reino do céu. Foi um crente fiel até o fim de seus dias terrenos e entregou a sua vida na Grécia, junto com outros, quando as perseguições atingiram o seu auge. É muito Muito lindo, né? obrigado. Eu Muito lindo. deixei que a gente avançasse por todo o texto, que acho que seria até um pecado a gente interromper essa descrição que o Natanael e o Tomé estavam fazendo de Jesus, nos relembrando, né, tantos aspectos e características da personalidade de Jesus, que constitui realmente um exemplo vivo para todos nós da sua, da sua divindade e também como um ser humano. Muito bem, estamos todos aqui. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, levantar alguma questão, alguma dúvida. Diga, Hélio. Seu microfone. De fato, você fez bem em não interromper,
Mas o texto é muito longo, tem muita coisa, muita preciosidade aqui que vale a pena olhar com mais atenção. Eu fiz algumas marcações. Podia pôr na tela, por favor, o tópico 5, Claro. parágrafo 5. Parágrafo 5 ou item 5? Vamos lá. O São os dois, né? 2.5. Então, acho que 5 é parágrafo, né? É, mas Certo? ela está... Sim, está certo, é isso mesmo. Está lá, está Então, na tela. a última frase, eu vou ler. Entristece-se com a obstinação espiritual dos homens e rejubila-se quando eles conseguem ver a luz da verdade. Eu tinha para mim que obstinação espiritual era uma virtude, e aqui está sendo colocado como um vício ou um defeito ou algo reprovado. Não vou comentar nada, só estou destacando. Por favor, agora, o 9, parágrafo 9, tópico 2, parágrafo 9. Está lá. Destaquei. Ousa mesmo afirmar que ele e o Pai são um, e diz que quem tiver visto a ele terá visto o Pai. Aqui ele está se apresentando como a segunda pessoa da Trindade, sendo ele Micael. É difícil entender ele se considerando a segunda pessoa da Trindade. Também não vou comentar, é apenas um destaque. Então, são 700 mil Micaéis. Não é o Micael original. Eu fiz outras citações, mas essas duas são suficientes para consideração, não aqui, talvez, ou quem sabe para reflexão futura. Grato. Oi, Hélio, muito bem observado os seus pontos aí, mas já que eles foram levantados, eu gostaria de comentar alguma coisa. Acho que quando fala da obstinação espiritual, é ali que Jesus, de alguma forma, se entristece com essa obstinação espiritual do seu povo, dos judeus, ele está se referindo a todos os dogmas, a todas as crenças que estavam arraigadas na mente de todos os seus contemporâneos ali, que os impedia de estudar ou considerar a possibilidade de alternativa para enxergar a luz da verdade, porque ele complementa justamente isso, dizendo: olha, eu fico triste com essa obstinação espiritual, mas me alegro quando alguém tem a abertura para ver a luz da verdade. Então, eu acho que ali, embora não esteja escrito com todas as letras, né, é uma dedução, eu acho que ele estava falando disso. E eu não acho que ele estava se apresentando como segunda pessoa da Trindade. Ele realmente falou: quem viu a mim viu ao Pai, quem viu ao Filho viu ao Pai. Ele não estava mentindo, ele é um filho do Pai e um filho do Filho Eterno. E o próprio Pai, quando a gente lê lá os documentos, documento 1 até o número 5, em várias passagens, tem ali, quando se fala do Pai, um relato frequente de que quem viu o Micael, Jesus, aqui na Terra, viu o Pai. Eles falam disso porque lá, nesse documento que fala de Deus, o Pai, eles falam também que Deus, o Pai, não é muito fácil de ser percebido pelo homem, pelo ser humano, dada a sua natureza e a sua pureza e a sua elevação espiritual. Nós não conseguimos, ainda neste momento, alcançar uma visão, uma compreensão do nosso Pai universal. Então, em função dessa ausência de uma percepção mais clara por todos os filhos de Deus
sobre a realidade do Pai Universal, eles repetidas vezes falam que quem viu a Jesus, quem viu o Filho, viu o Pai. E ele, de fato, é um filho do Pai e um filho do Filho Eterno. Então, ele não mencionou em nenhum momento que ele era a segunda pessoa da Trindade. Mas poderia ser aí a origem da confusão mental feita pelos cristãos que atribuíram a ele o título de segunda pessoa da Trindade, como se ele fosse o Filho Eterno. Então, isso, mas vamos lá, Lilian. Não sei, depois, se tiver mais algum comentário, fique à vontade. Vamos lá, Lilian. Estava procurando aqui a parte que ele fala de odeia o pecado. Acho que é dois, acho que está na 6. Ok, vamos ver aqui a parte que ele fala que odeia o pecado. É, que odeia o pecado. Mas é muito pecador. Está aqui, ó. Está no parágrafo 6, mas é o item 5, né? Ele parece possuir todas as nossas emoções, ama fortemente a bondade e, do mesmo modo, odeia o pecado. Então, a minha pergunta é, porque eu acho que essa palavra ódio é uma palavra que, não sei, né, dá a impressão assim que Jesus, uma pessoa perfeita, não odeia ninguém, né? E assim, pode ser que seja a percepção de Natanael, pode ser que seja essa percepção, porque quando a gente vê assim, por exemplo, nas filosofias orientais, principalmente, você vê assim essa parte negativa, essa parte de, não sei se de pecado, de coisas ruins que acontecem, como vamos dizer, um lado de uma moeda que é a vida, né? A vida é Uhum. feita de coisas boas, mas também de coisas ruins. Então, eu não sei como é que vocês veem essa afirmação de Natanael, que Jesus odiava o pecado, e se tenha, mas Eu não Posso responder? procurei, pode. Então, Deus ama, porque Deus é uma personalidade ama uma outra personalidade, uma outra pessoa. Então, Deus ama o pecador e odeia o pecado. O pecado não é uma pessoa, o pecado é uma coisa, é uma atitude. Então, ele não odeia uma pessoa, não odeia uma personalidade, ele odeia uma coisa que faz com que o ser humano erre, peque, sei lá, entendeu? Então, ele não quer essa coisa, ele gostaria de eliminar essa coisa, se fosse possível. Não é por causa da dualidade que a gente vive. sim, Mas, então, Deus odeia o que nos faz mal, porque É, ele nos ama. eventualmente poderia ter a falta de uma palavra melhor ou algum problema de tradução. Eu acho que Porque desprezo. em outros lugares eles falam que abomina o pecado, ou coisa É assim, isso. né? E ali, quando falamos do Pai no paraíso, também dos documentos de 1 a 5, tem um parágrafo lá que fala do Pai. Deus, o Pai, ama o pecador, e eu não lembro se está escrito abomina ou odeia o pecado, né? E ali tem essa explicação que a Sussu estava dando aí. Então, não sei, mas eu concordo com o que a Sussu falou. E acho que, né, não é um ódio a uma pessoa, é uma abominação a uma coisa que vai contra a natureza de Deus, né? É isso. Ah, então, até mas Mas, porque a bom, gente. Ah, você quer falar, Angélica, que nós tivemos essa eu discussão. acho assim que a palavra abomina, despreza, é uma palavra talvez mais adequada, mesmo que não seja para uma pessoa, mas
para uma coisa, eu acho que a palavra odeia é muito forte. Eu, eu também, você sabe, eu tenho essa dificuldade, né? Eu já falei no grupo do Splendon, eu também tenho muita dificuldade quando aparecem termos assim, muito pesados, sabe? Eu acho que existem Isso. outros que podem ser substituídos, como despreza, abomina, né? É isso. Obrigado, Nada, Angélica. Então, desculpa me intrometer e não levantar a imagine, não, mãozinha. todos podem Imagina, colaborar, todos. porque assim nós estávamos estudando o documento 2, né, lá no grupo, e é lá que aparece, sabe, essa parte do odeia. Só que o revelador fala que isso, o que nos deu a entender nessa parte, ele fala de que isso não se aplica, que isso é filosoficamente falando, pode ser, mas que não se aplica a Deus, ou odeia o pecado, né? Até eu quero achar aqui, por Lá isso que eu fala achei. que para Deus o pecado não é uma realidade, então ele nem dá bola para o pecado. É Sim, isso Ele é. sabe que o pecado não vai subsistir, etc, etc, mas ele ama o pecador. Deixa Mas eu ver de aqui. início, no início do parágrafo, está escrito lá que ele ama o pecador, e não lembro se é abomina Não, ou mas odeia o é pecado. odeia mesmo, mas ele eu fala dei. Isso, assim que essa é é, uma expressão filosófica, mas que não se, eu estou achando aqui, mas que não é, vamos dizer assim, ele diz que não é de Deus, né? Assim, que não é. é. Eu vou Isso ver é o aqui. revelador falando, né? Não é Deus falando, né? É, Então, essa os eu estou reveladores vendo em também. inglês para ver se é o mesmo. É, Estou procurando achar aqui. tá É bom. bom ver mesmo a tradução. Enquanto você procura aí, eu vou deixar o Aélio aqui se Isso. manifestar de novo. Então, meu assunto é outro, mas eu fiquei curioso com a observação da Lili e da Angélica. Aí eu fui no dicionário. Afinal, o dicionário, eu queria ver se a palavra abominar melhorava um pouco a palavra odiar ou se complicava mais ainda. São Complicou. sinônimos, né? Não, não Não? apenas sinônimo, mas complicou muito mais. É, Mas, enfim, você acabou matando a charada porque não se trata de Jesus falando, se trata de Natanael, o colega dele lá, falando a respeito das crenças de Jesus e sendo reproduzida por um revelador. Mas eu efetivamente não vejo problema nenhum em Jesus odiar, ou Deus odiar o pecado, mas eu estou na linha do Henrique. Deus nem dava bola para o pecado, que para ele não dá ibope para esse tipo de coisa. O que ele tem de bom supera em muito. Então é apenas um detalhe que para mim é insignificante. Não conspira contra Deus, não conspira contra ninguém. E talvez tenha uma outra palavra, mas não abominar. Vamos lá no dicionário, sou Eli que gosta de pesquisa rápida e podia colocar aqui. Volto para o que eu queria falar originalmente. Tópico 8, quer dizer, parágrafo 8, por favor, na tela. tá lá, meu amigo Aélio. Então, eu vou estar lá na tela já? Tá? Eu vou destacar, também não vou comentar. O mestre não hesita em refutar os ensinamentos religiosos de hoje e nem em declarar o novo evangelho com uma forma firme de autoridade. Vou comentar assim. Esse hoje é o tempo que Jesus estava. Esse é o hoje, mas podia ser muito apropriado para os nossos dias também. Afinal, a gente tem uma formação religiosa anterior, cristã, na igreja A, B ou C, e a gente tem, sim, esses conceitos enraizados, e nós temos dificuldade de aceitar ensinamentos que, de algum modo, contrariem o que a gente já consolidou. Então, mesmo o livro de Urântia faz algumas afirmações que é difícil de não ficar pensando um pouco mais profundamente quando contraria crenças
arraigadas. É isso, né? Grato. Muito bem lembrado, Aélio. Isso aqui está em linha, né, com aquela questão que você levantou anteriormente, que está aqui acima, entristece-se com a obstinação espiritual dos homens, que aqui, no meu entendimento, ele estava se referindo justamente a essa questão aqui, não hesita em refutar os ensinamentos religiosos de hoje. Aqui, de novo, são os reveladores manifestando a sua opinião, e pode haver uma confusão de palavras, enfim, mas eu acho que o espírito é esse, né? Diga lá, Lilian, então, já achou aí o que você está Achei, não, procurando? eu achei. Primeiro eu achei em inglês está odeia mesmo, né? Então eu acho que é a Uhum. opinião do apóstolo ali que estava falando. E daí, lá no 2 está assim: ó, Deus ama o pecador e odeia o pecado. Tal afirmação é verdadeira filosoficamente. Então, esse filosoficamente, né? Não sei, acho que para a sabedoria daquela época, não sei. Contudo, Deus é uma personalidade transcendental e as pessoas apenas amam e odeiam as outras pessoas. Aquilo que você falou agora, bem. O pecado não é uma pessoa, que a Sussu falou, não. Deus ama o pecador porque ele é uma realidade de personalidade, potencialmente eterna. Enquanto em relação ao pecado, Deus não assume nenhuma atitude pessoal. Então, com relação, ele não assume. Então, foi isso que a gente viu, né? Pois o pecado não é uma realidade espiritual, não é pessoal. Portanto, apenas a justiça de Deus toma conhecimento da existência dele. Quer dizer, é aquilo mesmo, né? Que o pessoal lá do Oriente fala, né? Quer dizer, toma conhecimento, não que eu dei tudo, vamos dizer assim, uma consequência dos erros da humanidade, né? Da escolha que ele nos deu, do livre-arbítrio. Então, essa questão essa frase aqui, agora, não sei como que você entende por que ele fala tal afirmação é verdadeira filosoficamente, ou que vocês Ué, entendem para eu acho todos que assim. você definiu aí justamente, que é filosoficamente, porque para Deus o pecado é uma coisa, não é uma coisa. Então, é assim, é uma maneira de você expressar que o pecado não é uma coisa boa, né? E o pecador merece ter misericórdia e ser salvo se ele assim desejar, né? Então, é por isso que Deus ama o pecador com a esperança de poder salvá-lo lá, né? Sim. Mas diga lá, Sandra. Não, eu queria só repetir uma frase que me deu um encantamento quando eu estava lendo, que é tão significativa para nós. No parágrafo 5 ele diz assim: é sempre compassivo com os nossos espíritos angustiados. Ele parece possuir todas as nossas emoções humanas, mas elas estão magnificamente glorificadas nele. Eu É, achei isso assim muito especial, porque ele não falou de mente, é como se tivesse no corpo dele tudo que a gente sente, mas já transmuta pela pessoa perfeita que ele é, pelo que ele significa e pelo que ele direciona, que a gente busca dissolver as angústias, né? A gente busca todo esse processo. Eu achei uma frase inspiradora. obrigado, Sandra. Diga lá, Sussu. Não, só para continuar aquilo que a Lilian leu, é só para amarrar. E que aí eu acho que reforça aquela frase lá em cima, Deus odeia o pecado. Porque na continuação ele fala assim: o amor de Deus salva o pecador, e a lei de Deus destrói o pecado. É isso Então, acho mesmo, que isso é Sussu. bastante importante. Muito obrigado, Sussuzinha. E Vamos lá, depois, Yara. Oi, Angeli. então, mas o que a Lilian
falou é filosoficamente, não é uma verdade. Está dentro da filosofia, então não tem nada comprovado, Olha, né? mas a filosofia, ela não deixa de ser uma verdade. A Ela filosofia tem faz um parte da grande nossa peso, realidade. ela tem um Sim. grande peso, mas ela A não é lógica algo. humana, a lógica humana está estruturada em cima da filosofia. Mas, de Sim, qualquer forma, tudo bem. Essa questão da filosofia, porque, assim, quando eles falam do eu sou, eles falam, olha, a definição que nós estamos dando aqui do eu sou é um elevado conceito filosófico, porque não dá para falar de como que é o eu sou, né? Então, é uma ideia filosófica, mas não quer dizer que o eu sou não existe, né? Muito bem, Yara, diga lá. Gente, aí tá frio, hein? Tô vendo todo mundo agasalhado. há Pois muito. é, Eu hoje estou só no eu que Espírito estou. Santo aqui, tá razoável. Ah, que bom para você. É, aqui, gente, eu estava lendo aqui no meu dicionário o que está fazendo sentido para mim, em termos de entendimento desse odiar o pecado, né? Eu vejo o pecado como o erro do alvo, né? Então, pegando simbolicamente, o que que é o erro ao alvo? É o erro que nos afasta da clareza e da verdade da vida, do que Deus quer para nós, que é, né, assim, quando ele é apresentado por Jesus para nós, ele quer que haja clareza, que a gente não tenha dúvida e que a partir daí, na minha compreensão, a gente possa se assemelhar nos ensinamentos de Jesus e errar o alvo é não perceber, não ver, não pensar, não se conduzir à clareza e a verdade da vida e dos fatos como são, e como é que a gente pode se pautar, né, assim, no nosso caminho. Então, eu concordo com a Sueli, assim, me aproximo nessa forma de ver que está ligado a uma perda de foco, um afastamento do alvo, né? E eu acho que isso ajuda um pouco a, assim, eu entender um pouco o que a gente está conversando aqui também, né? Acho que isso afetou bastante a gente, né? Obrigado, Yara. É, é, só para ter certeza que nós estamos todos falando a mesma coisa, É, o pecado é aquilo que não é a vontade de Deus, né? Cada vez que a gente deixa de cumprir a vontade de Deus, a gente está, no mínimo, em erro, né? Eventualmente em pecado, se for uma coisa deliberada ou se for repetitivo. Então, o pecado é o desvio da vontade divina, quando a gente não faz aquilo que seria esperado de uma pessoa que cumpre a vontade do Pai. Oi, Franklin. Então, o que eu queria aqui agregar é esta questão, por exemplo, do pecado. O pecado é pura ignorância, é estupidez, quando a gente começa a compreender a verdade, né? Então, quando Jesus começa a nos advertir, então nós vemos a estupidez do pecado. E uma coisa que me chamou a atenção muito é precisamente esta questão, não? De que Deus abomina, que alguém, que Jesus abominava o pecado e amava o pecador. Mas é lógico, não? Porque o pecado ele não tem substância. O pecado o, ele vai ser desmanchado pela lei divina, claro, é lógico. O amor salva, a lei castiga, mas não é Deus que castiga, é uma lei. Desde o princípio de todos os tempos da criação, essa lei existe, é a lei da causa e efeito. Então, a única questão que não tem causa é Deus, não? O princípio
de tudo, o absoluto. Isso não tem causa, é a partir da manifestação da criação, tudo tem um efeito, a causa e um efeito. Agora, a causa primeira, não? A primeira fonte, é perfeita. Então, já não podemos conceber que realmente tudo é perfeito. Então, tudo que sai da perfeição, o pecado, não é, não é criação divina, não é falso, é uma ilusão. Assim como também a filosofia. Oh, a filosofia sem Deus é mentirosa, é falsa. Por isso, a filosofia de Nietzsche, do Karl Marx, esses filósofos todos não, não acertam na verdade. E pior ainda, também a ciência, não? Quando se afasta de Deus e da filosofia, então a ciência começa a gerar uma técnica, uma tecnologia absurda que vai produzir armas atômicas. Essas coisas não podem acontecer. Então é necessário a gente realmente harmonizar a ciência, a filosofia e a religião, ou vamos dizer melhor, a espiritualidade, porque a religião nos confunde, nos está confundindo muito as religiões. Agora a gente não sabe onde que pode encontrar a luz, em qual religião. Então, por isso que as religiões estão em decadência. E a religião de Cristo é a que contém a verdade, o espírito da verdade. Então, essa é a única religião possível, não tem outra. E isso porque nós estamos agora saindo da lei kármica para a lei dármica. Então, temos uma herança crística, que é Jesus Cristo. Não? Temos uma herança também biológica, Andão e Fonta, e eles eram bons. Depois que se perturbou tudo, quando depois deste calisgaste, criou desarmonia, não? E Adão e Eva entraram pelo cano, não? Assim, principalmente a Eva entrou pelo cano com o cano, não? Isso é uma coisa impressionante. Mas eles estão aí, Adão, Eva, estão todos nos ajudando. Então, só isto que eu queria agregar aqui, para ver se nós ficamos mais de acordo com esta verdade de Jesus Cristo. Muito obrigado. Obrigado, Frank. Vou pedir para todo mundo para a gente focar um pouquinho na discussão do texto ali que nós estamos. Bom, não estou vendo ninguém mais com a mão levantada aqui. Ainda tem algumas observações que eu queria fazer sobre esse texto, né? Eu acho que são coisas bem significativas. Eles falam da natureza combinada de Jesus, né? De Deus e homem, de natureza divina e natureza humana, e de como que Jesus se apresentava aos homens, ora com uma aparente demonstração da sua natureza divina e ora como um simples homem. Então, o aspecto aqui importante e relevante aqui é de que Jesus sabia em que momento ele devia atuar como Deus, em que momento ele devia atuar como homem. E que Jesus, ele sempre foi, ao mesmo tempo, homem e Deus, né? A gente poder compreender isso. Daí talvez venha a observação do Tomé e do Natanael sobre a possível onisciência de Jesus. Eles se manifestam ali a respeito dessa onisciência de Jesus, admitindo que Jesus parecia conhecer o pensamento dos seus semelhantes e que por isso teria uma onisciência. Mas eles claramente dizem também que Jesus nunca falou disso para eles, era só uma observação pessoal deles. E sim, Jesus tinha essa onisciência, podia ler
a mente, a alma dos homens, e ele podia, assim, saber o que ia no interior de cada pessoa. Isso que dava para ele aquele chamado insight de poder contribuir para atender aos homens, aos semelhantes, naquilo que eles estavam precisando. Então, a gente vê todas as passagens onde Jesus conversou com inúmeras pessoas, que ele percebia claramente o que ia no interior dessas pessoas. Isso facilitava, evidentemente, esse trabalho. Mas, além desse insight, dessa percepção, acho que outro aspecto importante era o amor e o respeito que Jesus tinha pelos seus semelhantes, que fazia com que, independentemente da percepção que ele tinha ou podia ter de cada um dos homens ou mulheres, ele sempre tratava todos com amor, com carinho, com respeito, e isso por si só fazia dele uma pessoa que gerava empatia, que trazia um reconhecimento, um conforto por parte das pessoas, né? Jesus era, de fato, um conforto para todo mundo que se dirigia até ele. E, então, é uma coisa interessante isso, porque muita gente pergunta, né? Será que Jesus sabia, como assim o Pai sabe o fim a partir do início? Eu acho que ele não sabe como o Pai sabe, isso é só um achômetro também. Mas acho que ele tinha mesmo uma noção ou uma ideia muito clara dentro dos seus domínios daquilo que poderia acontecer. E isso fica evidente também quando ele descreve para os apóstolos o futuro dele, dizendo que ele ia morrer, que ia ser uma morte triste, mas que ele ia ressuscitar, toda aquela história. Então, Jesus sabia qual era o cálice que ele ia ter que beber ali no final da sua carreira terrena, né? Então, não era uma coisa que ele não tivesse conhecimento. Um outro aspecto importante que chama a atenção nesse texto também é a compaixão de Jesus, né? Os reveladores, aí o Tomé e o Natanael, eles falam, olha, e Jesus se compadecia de, do sofrimento de todos os seus semelhantes, dos homens e mulheres. Ele ficava tocado com esse sofrimento, com essas dificuldades que ele via em todos os seus filhos, em todos nós, né? Imagina, era uma luta grande para ele, Jesus, eu imagino, né? De conviver com uma situação dessa e estando comovido como ele estava e como com essa compaixão que ele tinha, de se controlar para não transformar todos nós em seres perfeitos, sem sofrimento, sem tal, que seria um aborto do plano do Pai, né? Que o plano do Pai é que nós nos desenvolvamos espiritualmente a partir da experiência de perfeccionamento, que implica em viver as dificuldades todas que a gente sabe da vida, partindo da imperfeição para a perfeição. Então, se Jesus eliminasse todas as dificuldades que afligiam os homens não iam ter mais a capacidade de fazer, ou a oportunidade de fazer essa experiência evolucionária e fazer essa carreira de perfeccionamento, que é o que está esperado pelo Pai. Na minha opinião, essa era a principal razão pela qual Jesus controlava essa compaixão e essas emoções, embora algumas vezes ele tenha perdido a mão, era a principal razão, porque
ele queria fazer a vontade do Pai, ele não queria que o mundo fosse modificado de uma maneira a abreviar ou de antecipar a evolução natural das coisas da humanidade, né? Que esse foi o pecado de Lúcifer, na verdade, né? Que quis acelerar o processo e todo aquele negócio. Então, eu me ponho assim, dentro das minhas limitações mortais, nas sandálias de Jesus e fico pensando como deve ter sido duro para ele, difícil para ele, ter acompanhado toda essa miséria, essa dificuldade, essa infelicidade humana que ele frequentemente via naquelas pessoas, não só o aspecto físico, mas também mental, espiritual, a pobreza mental e todo esse negócio. Então, ainda assim, Jesus conseguia manter o seu equilíbrio e, mesmo compadecendo-se de todos os seus semelhantes, ele procurava se controlar e tentava ajudar naquilo que ele sabia que, da forma como ele estava ajudando, ele não interferiria na vontade do Pai, que era basicamente dando o ombro amigo para as pessoas chorarem, o abraço, o conforto, o consolo, mas não necessariamente resolvendo os problemas individuais de cada um, né? Então, eu acho que Jesus foi um gigante na sua atuação entre nós por conta de controlar essa vontade, esse desejo. E quando a gente vê lá a parte do batismo de Jesus, a gente vê claramente de como ele se debateu, né, nisso daí para tomar a decisão de não. Eu não vou ceder à tentação de resolver esses problemas e eu vou me concentrar em cumprir a vontade do meu Pai. Se essa for a vontade dele, é assim que vai ser feito, né? Então, muito bom. De outro lado, uma coisa que chama atenção nesse texto também é a retidão de Jesus, né? Jesus era uma pessoa amada, querida, respeitada, justamente por conta não só do amor que ele espalhava, mas da sua retidão. Era previsível as ações de Jesus. A gente sempre podia antecipar de que maneira ele ia se manifestar, sabendo que ele não se desviaria daquele caminho do Pai. E acho que essa, na verdade, é a outra face dessa moeda de Jesus impor um autocontrole, dizendo, não, o imperador, o rei, o pai de todos aqui não sou eu, é meu pai do paraíso. É a vontade dele que tem que prevalecer, não a minha, né? E de se sujeitar a essa vontade por meio dessa retidão, que nada mais era do que uma demonstração de amor e fidelidade, lealdade tão grande a seu pai, que impedia que ele pudesse se desviar de qualquer forma daquele caminho, né? E eu acho que é aí que ele encontrava a força para poder ter todas essas atitudes que ele tinha. E para nós, isso pode ser uma fonte de inspiração. Se nós amamos o nosso Pai, temos essa comunhão com Ele, essa fé no nosso Pai, sabemos o que Ele está esperando de nós, podemos vislumbrar a nossa pessoa na eternidade, buscando o Pai, fica mais fácil da gente encarar os desafios do dia a dia e não se deixar levar por autogratificações momentâneas, por desvios de conduta, por uma série de coisas que muitas vezes
a gente depois se arrepende, né? Então, eu acho que tudo isso é muito chamativo nesse texto, e, para mim, a parte mais importante que ficou é justamente essa determinação de Jesus, reconhecendo a sua divindade, falando da sua retidão, do seu amor, da sua compaixão com todos os seres do nosso planeta, né? Então, isso, né? Me alonguei aqui um pouquinho, mas o texto é longo também. Bom, estamos abertos a mais comentários, se quiser, né? Ah, fiquem à vontade. Sim, Frank. Uma pequena. Ó, Frank. Não pode falar. Bom, já estou aqui. Você, Zé Rodrigues, pode falar. É só um comentário. Eu queria entender essa parte do Rodin, esse documento de hoje. Eu queria entender como pessoas que entenderam pelo texto aí, né, descrito, que entenderam tão bem Jesus, sabiam o que ele era, na, aqui e acolá, por exemplo, na última ceia lá, ainda discutiam divisão de posição no reino terreno. Como é que pode isso? Eu Verdade, acho, Sérgio. eu vejo falar também que não tem contradições, o que o livro não tem. Eu vejo isso uma enorme contradição É, no livro. a contradição não é do livro, né? A contradição é nas atitudes de algumas pessoas. E todos esses apóstolos eram pessoas também falíveis, né? Essa questão que você Eu não digo, levantou, eu não digo todos, mas esses dois, Tomé e Natanael. não, mesmo que fossem todos, né? O E que os outros? aconteceu, eles eram humanos, né? E apesar deles entenderem e compreenderem isso perfeitamente, como nós compreendemos aqui, no dia a dia a gente se comporta de uma maneira que nem sempre é compatível com aquilo que nós aprendemos e nós até aceitamos como verdade aqui. Então, eles erraram muito ao longo dessa jornada deles. Você mencionou a ceia lá, e esse é um bom exemplo, mas tem vários outros, né? Tem outros. E, inclusive, depois que Jesus se foi, né? Porque implantaram a religião que não era a religião de Jesus, era uma outra religião, apesar de compreender o que Jesus queria. Mas eles tinham aquele afã de conquistar multidões para a religião de Jesus, e eles achavam que eles podiam fazer concessões para atrair as pessoas, né? Então, erraram, claro, muito claramente. E nós mesmo hoje, nos nossos grupos de estudo, a gente às vezes quebra o pau e o pessoal fala assim, como é que é possível, né? Que alguém que está estudando o livro de Urântia tenha tão pouca paciência, tão pouco discernimento para conversar com os seus irmãos, para dialogar com os seus irmãos, né? A gente já leva, né, negócio para a questão pessoal, já quer sair no pau e todo aquele negócio. Então, é, é, é um aprendizado. A gente, infelizmente, continua falhando. Mas a verdade é que todos nós, temos uma percepção muito clara do que Deus espera de nós, né? Com raras exceções. Então, a gente pode falar, eu não sei bem qual é que é a vontade do meu pai. Olha, você pode não saber, mas você sabe com certeza qual é que não é a vontade do seu pai, né? Então, você incorrer em erros acontece. Agora, provocar os erros deliberadamente, aí já é outra coisa, né?
Mas, enfim, José, foi um ponto muito bom levantado aí. Eu acho que você tem toda a razão. É uma coisa que, Só de fato, resumindo, eu acho que eles conheciam muito para discutir aquele tipo de coisas e não influenciar, levando em conta que eram só os dois, não influenciar os demais. Eu acho esquisito isso no É, livro. é verdade. eu penso assim, eu acho que você só reconhece o outro quando você está na mesma faixa vibratória, quando você está na mesma dimensão. Eles eram humanos, não é porque eles caminhavam com Jesus que eles iam acreditar em tudo que estavam vendo e participando. Cada um está numa dimensão. O meu comentário é a Então, partir deste texto. Aí, é. Então, Não, eles mas fizeram um comentário tão elevado, e- né, Zé? é, Natanael e Tiago tinham uma visão tão isto. clara de Jesus sim, nesse eles documento tinham. que não é cabível que eles errassem tanto, nem que Resumiu o que fosse eu só esses penso. dois. Exatamente, eu Então, concordo. esses dois tinham, mas nem todos tinham. Nem todos tinham. Nós estamos falando com Mas até os humanos. dois discutiam lá o que eles iam ser lá. Mesquinharias, Então, a gente Muito só bem. reconhece o outro quando a gente é também. Senão a gente não reconhece. A gente Vamos não pensa. adiante. É só uma observação. Obrigado, Zé. Acho que foi muito bem colocada a sua observação. Oi, Lília. Não, eu acho assim que foi muito bem colocado todas essas características de Jesus, Jesus divino, né? A divindade de Jesus, porque aqui eles estão colocando por que eles achavam que Jesus era divino, era Deus, né? Eles colocaram o que eles viam também em Jesus. Ah, ele só pode ser Deus porque ele age assim, porque ele entende as pessoas. Então, quando eles falaram assim, que Jesus entende, que Jesus lê o nosso coração, então a gente pode estar tranquilo que ele sabe tudo que nós passamos. Eu achei muito legal. E com relação ao que o Zé colocou, né, o Zé Rodrigues colocou, realmente, porque Tomé ele teve até dúvidas depois que Jesus morreu. Ele ficou com dúvidas, ele ficou chateado, né, ele teve assim, mas é como o Henrique falou, porque nós também acreditamos na divindade de Jesus. E até poderíamos, né, falar tantas coisas, mas às vezes a gente dá um contra-testemunho, porque nós somos humanos, né? E os apóstolos também eram. E depois eu estava Eu, recordando aqui com Cido que a divindade de Jesus ela foi discutida pela igreja cristã lá pelo ano 300, no primeiro concílio. Eles tiveram ali uma discussão enorme se Jesus fazia parte da Trindade, era Deus, ou a divindade de Jesus. Ela foi, e isso Jesus e os apóstolos já sabiam, e Jesus já tinha falado para eles. Jesus, ali a gente vê o quanto Jesus tinha ensinado os apóstolos e o quanto eles sabiam. Tanto que acho que a gente comentou, né, que Natanael foi para a Índia e depois eles morreram todos é, por causa da fé. Você morrer por causa de uma causa não é qualquer coisa. Você dá a tua vida pelo que você acredita, dá a vida por Jesus. Isso foi a maior prova de fé, né, que eles puderam ter e que eles mostraram ao mundo com essa atitude deles, né? Que realmente eles acreditavam em Jesus, acreditavam em Deus, na pessoa de Jesus. É isso. Obrigado, Lilian. Oi, Aélia. Na verdade, o ponto levantado pelo Zé Rodrigues me chamou a atenção, no seguinte sentido. De fato, os apóstolos tiveram um treinamento especial, tiveram o privilégio de
e se relacionar com Jesus e aprender algo especial que não foi passado para as multidões. Apenas uma correção, Zé. Quem disputou lugar à direita e à esquerda foi os irmãos Zebedeus, por influência da mãe, que tentou conquistar um lugar de honra, um novo reino, um à direita e outro à esquerda. Os outros apóstolos, como bem lembrou Henrique, também cometeram deslizes, mas esse especificamente, aquele lugar de honra, foi específico dos irmãos Zebedeus. Grato. Obrigado, Aélio. Eu não tenho a certeza que foram os irmãos Zebedeus. Acho que Eu acho Pedro que, e... diante do que os dois É, sabiam, isso não era um assunto para nem ser exatamente. pensado vamos dizer, lá na última ceia. Sim. Eu acho que não. Mas quem queria se sentar à direita de Jesus ali era Pedro, que criou o caso com algum outro lá, não me lembro agora. Não eram propriamente os irmãos Zebedeus, que eram André e João, né? Então, mas tudo bem. Vamos lá. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Os irmãos de Diga, Zebedeu eram Franklin. Tiago e João. Tiago e João. Isso, Tiago e João. Oi, Franklin. Então, esta questão de Jesus, ele realmente, ele poderia melhorar muito neste mundo, de uma maneira muito até prática, se tivesse reconhecido ele como um Messias verdadeiro. Mas os judeus estavam esperando um Messias guerreiro e não tinha nada a ver com a personalidade de Jesus. E aí é que aconteceu que Jesus resolveu não ser tão compassivo em extremo, porque essa turma não merecia essa compaixão, porque aí iam ficar de braços cruzados. Quando ele fez o milagre para 5.000 pessoas comerem pão e peixe, todo mundo, inclusive os apóstolos, ficaram tão felizes, né? Que, puxa vida, esse é o nosso Messias, é o nosso Messias. E aí Jesus começou a perceber a verdade, né? Este povo quer só que cama, dama e chocolate. É isso que ele quer, não quer a elevação espiritual, não quer ir do encontro para o Pai. Ele quer é isso. Então aí é que ele resolveu maneirar nesse tipo de acontecimentos. E então aí ele resolveu que os milagres não aconteceriam assim só por causa da compaixão dele. Ele tem que se ater à lei divina. E a lei divina é esta, que nós é que temos que resolver nossos problemas. Não é Jesus particularmente, é nós. Isso está na cara que é assim. E então, o mundo este nosso é um mundo evolutivo de muito sofrimento. Claro que Jesus sofreu muito, porque é um mundo sofrido demais. Um mundo evolutivo normal não tem 50% do sofrimento deste mundo. Este mundo sai da linha da evolução normal. Então agora temos uma evolução, vamos chamar anormal até certo ponto, porque agora as coisas são drásticas. Ou nós nos ajeitamos, nos harmonizamos, ou nós vamos sofrer as consequências terríveis dessa desarmonia. E não é só oraçãozinha assim de palavras, não adianta pedir para Deus qualquer coisa, que Deus é consciente de tudo. Está em nós. Se nós temos uma certa consciência do mundinho que nos rodeia, imagina, ajustado de pensamento vai além. E então, nesse sentido, é que nós temos que nos alinhar. Esse alinhamento não é só de palavras, não é só de estudo do livro Duranta, da Bíblia, do Alcorão, do Tao Te Ching, etc, etc. É uma questão agora prática. Não? Que se fosse só estudo, não acaba nunca. Estudar, estudar. Então, Jesus, ele fez o que tinha que fazer, a vontade do Pai. É lógico. Não? Ele não poderia fazer mais do que isto,
Porque aí deixava a gente que todo mundo bem, feliz da vida, mas sem saber nada de Deus. É como isso é o que está acontecendo. Tem muita gente com o Deus dinheiro que quer ser feliz. Acha que isso basta. E isto é o que aconteceu. Então, Jesus, muito bem que podia melhorar, ajudar muito mais, se nós tivéssemos compreendido realmente a missão dele e ficávamos ao lado dele, não com os bracinhos cruzados, não é para que nos dê a comidinha na boca, nem que nos leve ao banheiro para fazer xixi. Não é isto. Nós temos que fazer as coisas acontecer. E esse é o momento que estamos vivendo. Esse é o desafio. Então, Jesus é realmente o precursor, ele fez como tinha que fazer, não podia ser guerreiro, não queria brigar. Ele não queria guerra como está acontecendo agora. Então ele ia fazer uma guerra. Não podia, claro, ele era super esperto, não? Como vai provocar guerra? Até agora ele não conseguiu terminar com as guerras. Mas não vamos ter que terminar, porque nós estamos aqui inteirados, pelo livro durante está mais claras as coisas para nós. Nós não podemos ficar sem exercer nosso poder crístico. Nós somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus, somos co-criadores com Jesus. Então, não somos imperfeitos, claro, nós não chegamos a esse nível de perfeição de Jesus, mas já que nós consideramos que ele é perfeito, então vamos nos aprumar diante dessa perfeição de Jesus. Só isso. Muito Obrigado. obrigado, Franklin. Muito bem, pessoal. Alguém mais quer antecipar alguma coisa? Então, continuamos aqui a leitura do nosso documento aqui. A Sandra vai continuar lendo ou vamos ter um outro leitor? A pergunta é isso. Estou lá, vamos lá. Vamos. A mente humana e a mente divina de Jesus. A consciência da divindade teve um crescimento gradual na mente de Jesus, até a ocasião de seu batismo. Depois que se tornou plenamente consciente da sua natureza divina, da sua existência pré-humana e das suas prerrogativas no universo, parece que passou a ser possuidor do poder de limitar, de modos diversos, a sua consciência humana da própria divindade. Parece-nos que, do batismo até a crucificação, era inteiramente opcional para Jesus depender apenas de sua mente humana ou utilizar-se do conhecimento, tanto da mente humana quanto da mente divina. Às vezes, ele parecia valer-se apenas da informação que reside no intelecto humano. Em outras ocasiões, ele parecia agir com uma plenitude tal de conhecimento e sabedoria que só poderia ser possibilitada pela utilização do conteúdo supra-humano da sua consciência divina. Apenas podemos compreender as suas situações únicas aceitando a teoria de que ele podia, segundo a sua vontade, autolimitar a sua consciência da divindade. Somos plenamente conhecedores de que ele frequentemente abstinha-se de mostrar aos seus colaboradores a presciência que possuía dos acontecimentos e de que estava ciente da natureza dos pensamentos deles e do que planejava. Compreendemos que não queria que os seus seguidores soubessem com muita certeza de que ele era capaz de discernir os seus pensamentos e de penetrar em seus planos. Ele não desejava transcender em muito o conceito do humano, do modo como era mantido nas mentes dos seus apóstolos e discípulos. Consideramo-nos de todo incapazes de distinguir entre a sua prática de autolimitação da consciência divina e a sua técnica de manter em segredo para seus companheiros humanos a sua presciência e o seu discernimento dos pensamentos deles.
Estamos convencidos de que ele usava de ambas as técnicas, mas não somos sempre capazes de, em uma determinada instância, especificar qual método ele pode haver empregado. Frequentemente o observamos atuando apenas com o contexto humano da consciência, e então o veríamos em conferência com os diretores das hostes celestes do universo e discernimos o funcionamento indubitável da mente divina. E em inúmeras ocasiões, então, quase testemunhamos o trabalho dessa personalidade combinada de homem e de Deus, de modo como era ativada pela união aparentemente perfeita da mente humana e da mente divina. Esse é o limite do nosso conhecimento de tais fenômenos. Nós realmente não sabemos de fato qual é a verdade plena sobre esse mistério. Muito obrigado, Sandra. Muito bem, alguém quer se manifestar com algum comentário, alguma observação sobre esse texto? Diga lá, Flávio. Aqui, aqui me parece que se a gente for traduzir para uma linguagem atual, Jesus funcionava, na verdade, com um software espiritual e um software humano, né? Dependendo da situação, né, ele acessava um ou outro. Porque realmente, na verdade, ele tinha que se igualar, na verdade, se igualar no sentido assim do entendimento, de ele passar o entendimento que as pessoas daquela época poderiam, né, compreender, né, tanto através das parábolas dele, enfim, dos discursos, né, e dos contatos. E, eventualmente, ele tinha que falar com o pai, né? Ele tinha que acessar, na verdade, o lado espiritual dele, né? Então, acho que esses dois modos, na verdade, né? Ele teve que usar, embora ele fosse humano nas suas características, né, fisiológicas, ele era divino em espírito. Então, certamente, ele acessava esses dois lados aí, e é assim que eu entendo que ele podia manejar isso de uma maneira perfeita, assim, né? Muitas vezes sentindo, né, toda a emoção humana, né, e até chorando, e outras vezes, né, simplesmente se desconectando, né, e buscando as informações que ele precisava, enfim, para tocar o dia a dia dele aqui. É só isso. Muito obrigado, Flávio. Acho que é muito bom aí. Beleza. Alguma outra observação? Aqui é um ponto importante que eu acho que nós temos que ter presente é o fato de que Jesus sempre foi homem e foi Deus, né? Ele sempre foi homem desde o momento em que foi iniciada a fecundação dele no ventre de Maria, até o momento em que ele morreu na cruz. E ele não deixou de ser Deus quando se fez homem. Então, ele já era Deus antes. Então, quando fala ali que ele foi ganhando consciência da sua divindade, sim, desde o momento da sua fecundação até atingir uma certa idade, ele foi conquistando aos pouquinhos, né, essa visão, recuperando aquela consciência de quem ele era, na verdade. Mas ele nunca deixou de ser, ele só não tinha, enquanto mais jovem, essa consciência plena e clara, como ele teve a partir do seu batismo ali, quando o seu ajustador do pensamento abandonou a sua mente e retornou personalizado pelo nosso Pai Universal, ali ainda durante o batismo. Então, a partir daquele momento, a partir do batismo de Jesus, que foi pouco antes dele começar
a fazer o recrutamento dos apóstolos, né, é que ele começou a ter com maior frequência ou mais claridade essa atuação como Deus, apesar de ainda estar no corpo de um homem, né. Então, o batismo dele aconteceu, ele ficou retirado 40 dias para pensar de como seria o trabalho, o restante do trabalho dele aqui na Terra, e tomou uma série de decisões de como ele faria esse trabalho. Mas aí já sempre com consciência plena de todos os poderes e todas as possibilidades que ele tinha. E ainda assim, ele continuou, sempre que possível, atuando como um homem mortal, normal do reino. E quando fala de que ele não usava completamente o conhecimento dele de homem ou de Deus, eles estavam se referindo a todo o conhecimento que Jesus tinha conquistado como homem enquanto estando aqui entre nós. A gente não pode esquecer que Jesus era um estudioso das Escrituras, trabalhou em diferentes profissões, atuou, fez inúmeras viagens, teve muito contato com muitas pessoas, e tudo isso deu a ele um conhecimento humano que o colocava numa posição de superioridade como homem, acima da média dos homens daqueles tempos, né? Então, Jesus, mesmo esse conhecimento humano, ele usava com parcimônia, porque ele nunca queria humilhar ou menosprezar os semelhantes dele, se arrogando um conhecimento que pudesse denotar um orgulho pessoal ou uma vaidade qualquer. Então, mesmo quando ele não se manifestava como Deus, quando ele se manifestava como homem, ele procurava fazer isso com a maior simplicidade possível, né? Então, eu imagino que para Jesus foi, mais para o nosso Micael, talvez foi muito complicado se estabelecer essas limitações de atuação, né? E isso só poderia ser feito mesmo mediante o processo de retidão e do desejo de estar sempre fazendo a vontade do nosso Pai. Oi, Aélio. Podia pôr, por favor, o parágrafo 3.3. Claro. 3.3, está na mão lá. Então, já na primeira frase me chamou bastante atenção, porque me fez lembrar de outros textos que eu não vou fugir do nosso texto, mas vou só apenas mencionar. Vou ler. Consideramo-nos de todo incapazes de distinguir entre a sua prática de autolimitação. Vou dar muita ênfase nesse autolimitação da consciência divina e a sua técnica de manter em segredo. Vou também dar destaque para a palavra segredo para os seus companheiros humanos e sua presciência. Também vou dar destaque para a presciência e o seu discernimento dos pensamentos deles. O Henrique já colocou muito bem que Jesus, depois do batismo, recuperou toda a consciência da divindade dele, todo o conhecimento que ele tinha como Micael. Mas lembro que ele assumiu com Emanuel o compromisso de não ensinar tudo, ter alguns cuidados para aquela geração. Esse é um outro texto que eu posso resgatar e passar no privado ou lá no meu grupo durante o estudo. Mas, enfim, a questão toda, para mim, não é Jesus ter adquirido ou não conhecimento e ter ou não abusado desse conhecimento para se jactar diante do seu semelhante. É óbvio que isso
Ele não precisava fazê-lo porque ele tinha consciência plena de quem ele era, e qualquer que fosse a opinião daquelas pessoas não mudaria nada, o que ele já sabia previamente. Então, não vou por esse lado. Mas, como eu disse, destaque para essas palavras. Jesus se autolimitou, até por compromisso. Grato. Obrigado, Hélio.